hoje é dia da coluna Vida em Condomínio com Kênio Pereira, ao vivo aqui nos estúdios. Sempre muito bem-vindo. Bom dia para você, Kênio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Luciana e ouvintes da Rádio Band News. Kênio, hoje o assunto é meio dói no bolso, como tudo no condomínio, né? Mas vamos lá, Kênio. Tem casos de condomínio, o condomínio tem, enfim, uma decisão judicial, tem multa para pagar, tem dívidas e o condomínio não paga. Isso, de alguma forma, pode sobrar, respingar nos proprietários dos apartamentos? A justiça pode falar, olha, o condomínio está em dívida, o condomínio não paga, então cada condômino, cada proprietário vai ter que arcar com isso. Pode penhorar a moradia. Isso está previsto em lei, Kênio? Está sim, que o ponto básico é o seguinte, vou trocar ideia, gente. O pessoal acha que condomínio, quer dizer, moradia. Tem a lei 8.009 de 90, a lei da moradia que é impenhorável. Quando a pessoa tem a única moradia, então para pagar dívidas em geral, há uma proteção contra a penhora. O que acontece na prática é que essa lei 8.009, ela prevê exceções. Uma delas é as dívidas do próprio condomínio. Então o que acontece na prática? O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em reiteradas vezes, bem como os tribunais estaduais, de que o condomínio não é uma empresa, não tem uma personalidade jurídica empresarial. Então, nesse caso, quando o condomínio deve, cabe ao síndico, à assembleia, arrecadar a taxa extra, e se houver uma negativa nesse sentido, né, o credor pode requerer a penhora dos apartamentos, de acordo com a fração de cada um, bem como das contas bancárias. Eita. É importante entender que condomínio, repito, é um conjunto de coproprietários. E, logicamente, quem deve tem que pagar. Isso é questão de princípio elementar, questão de honestidade. Então, o condômino não pode chegar e falar, olha, isso aí foi o síndico que fez errado, isso aí foi ciclano, essa dívida não tem a ver comigo, eu não vou pagar. Tá dentro do condomínio, mora lá nesse conjunto de apartamentos, o condomínio tá devendo, ele é responsável pela dívida também. Também, e o fato é interessante, Senino, você colocou bem a questão do síndico. Infelizmente, tem que afirmar, na nossa Band News, que tem muitos síndicos corretos, mas tem uma turminha que é vigarista, né? Só paga mediante pressão. É impressionante no Brasil que nós vemos, né? Aquela pessoa que deve, ela às vezes não quer pagar o credor e depois, quando sofre uma ação, uma penhora, fala assim, o credor nunca quis receber, ele que não quis receber. É engraçado, uai, pessoa que não quer receber, uai? Eu sou advogado, já faço cobranças e já vi várias vezes, quando vou entrar com a ação contra o devedor, ele fala assim, ô Kênio, esse credor sumiu, ele nunca quis receber. Eu falo assim, faz o Pix pra mim agora, faz o Pix agora que eu recebo. Não é porque a pessoa realmente, ela é meio assim, cara de pau, né? Sim. Ela cria uma situação de achar que o credor que é culpado pelo não pagamento. Então vemos que no Brasil, infelizmente, a penhora é um instrumento jurídico necessário e quando há a penhora do apartamento desse devedor, né? Se ele não vier a pagar, o juiz determina um leilão desse imóvel para pagar a dívida. É nessa hora que eu vejo o pessoal quitando. Então é lamentável porque que eu analiso aí? Tem síndicos mal intencionados e junto com a pessoa ou outra do prédio que induz a coletividade a dar o calote. Então vemos que no condomínio tem muita gente honesta, muita gente séria que não sabe que tem um síndico mal intencionado e que gosta de dar o calote. Então é necessário que haja uma conscientização da coletividade, porque tomar cuidado com o síndico ou com a síndica que não respeita a lei e que gosta de levar vantagem. Isso realmente é inaceitável. Bom, vamos às perguntas. Ouvintes, sou proprietário de uma loja que tem entrada direta pela via pública, sem qualquer acesso a porteiros, elevadores ou as áreas de lazer do edifício, mas que pagam valor exagerado de taxa de condomínio por ter uma fração ideal bem maior que os apartamentos. Bom, como é proposto o processo para eliminar o dever da loja pagar a taxa por serviços que ela não usufrui, Kênio? No decorrer do processo, a loja fica sem pagar? É um fato interessante, como aconteceu num caso recente, que eu tenho conhecimento, de uma cobertura, né?
ela pagava 70% a mais, aí ganhou a ação e o juiz, né, determinou então a devolução de tudo que ela pagou a mais durante o processo. Esse caso acontece com a loja também. Então, se por acaso a loja ela paga pela fração real e não utiliza os serviços que são destinados apenas aos apartamentos, como porteiro, elevadores e tudo mais, logicamente que o proprietário da loja pode entrar com ação pedindo uma revisão da cota de condomínio, uma revisão do rateio de despesa para se isentar das despesas as quais não geram nenhum benefício para ele. Não tem sentido uma loja de frente para a rua pagar pelo serviço de portaria, pagar para áreas de lazer, pelo elevador, porque o dono da loja, os funcionários e a clientela nem tem acesso ao prédio. Então, o uso da fração real acarreta muitas vezes enriquecimento sem causa das unidades residenciais, no caso dos apartamentos, ou no caso da cobertura, se a cobertura utiliza os serviços da área comum e são as áreas comuns que determinam o gasto do condomínio, se utiliza de forma igualitária, não tem sentido pagar mais. Então, eu vejo que tem um caso aqui concreto acontecendo na nossa cidade, de uma penhora, de um credor que vai pedir a penhora dos apartamentos aos devedores, aos bancários dos proprietários, se eles se recusarem a devolver o dinheiro que cobrou a mais de taxa de condomínio, sendo que o juiz determinou o rateio igualitário. E no caso da loja, há a possibilidade sim desse proprietário, Luciana, na hora que entrar com a ação, ele não vai ficar sem pagar, ele vai pedir uma liminar para depositar em juízo aquele valor discutido. E no final da ação, quem ganhar o processo levanta essa quantia acumulada, o que é justo. Então o condomínio não vai ter que ter problemas para devolver o dinheiro e se por acaso o condomínio ganhar, ele recebe tudo. E se por acaso o dono da loja ganhar, fica com aquela poupança para ele. Então o depósito judicial do valor que é discutido em juízo é a solução mais racional e mais segura para ambas as partes. Agora, quem tem outro caso prático aqui chegando do nosso ouvinte, no prédio dele tinha uma funcionária da limpeza, parece que o prédio não fez ali o devido processo legal de contratação, não assinou carteira, não pagou, né, as custas trabalhistas, e essa funcionária entrou na justiça e o prédio agora tem uma dívida gigantesca trabalhista, porque não pagou certinho essa funcionária da limpeza. O prédio não tinha fundo de reserva, não tinha dinheiro em caixa e agora tem uma baita multa trabalhista. O que esse prédio vai ter que fazer? Pegar dinheiro emprestado com o banco, ir para uma assembleia? Como que resolve essa grande dor de cabeça? Porque dinheiro para pagar esse processo trabalhista o prédio não tem. O que eles têm que fazer agora, Quênio? Então, na prática, não existe essa desculpa de não ter dinheiro. Tem que fazer a assembleia, levantar os valores, determinar a taxa extra para quitar a funcionária. Então, o encargo trabalhista, como qualquer outra dívida do condomínio, é necessário que todos contribuam de acordo com o rateio estipulado da convenção. Agora, esta desculpa, tem lá 50 proprietários, comparecem 15 na Assembleia. Se 8 votarem a favor, está aprovada a taxa extra e ponto final. Agora, um detalhe, tem aquela pessoa, às vezes, que não tem condições, ela vai ter que pegar dinheiro emprestado, ela vai ter que dar um jeito. Não existe não querer pagar uma dívida condominial. A questão é coletiva. Então, se a maioria aprovou, essa taxa extra é obrigatória e quem não pagar a taxa extra, cabe ao condomínio entrar com ação de execução contra o devedor, de maneira a exigir esse pagamento. A justiça não vai perdoar essa desculpa de dificuldade financeira do caixa do condomínio. Agora, pegando o gancho aí nessa questão dessa ação de cobrança, para o condomínio, para o síndico entrar com uma ação de cobrança de multa, também tem que passar pela Assembleia, ou da cabeça do síndico ele pode entrar ali contra um morador, enfim, que está devendo, ou toda ação contra qualquer morador precisa ser aprovada por uma Assembleia, Quênio? É a questão de respeito à coletividade. Então, entrar com ação contra o vizinho é uma situação grave. Então, é necessário levar para a Assembleia para aprovar a contratação do advogado, verificar se convém entrar com a ação, se convém parcelar, se é viável negociar. E se entrar com a ação, nada impede que a qualquer momento a Assembleia venha fazer um acordo com o devedor. Mas importante, síndico não é dono do prédio. Síndico não pode entrar com a ação
por iniciativa própria. Ele tem que levar aquela questão para a Assembleia para ver uma análise para a aprovação da contratação do processo judicial, que em geral tem custo elevado. Muito bem. Bom, Kênio, suas considerações finais sobre este assunto, para quem está chegando agora, a Band News FM, né? Faça um resumo pra gente, suas considerações finais. Tá, o que eu acho importante no condomínio é que haja uma postura respeitosa, colaborativa, e se o condomínio tem alguma despesa, alguma dívida com alguém, ele procure buscar uma solução de maneira a evitar o agravamento de um possível processo judicial. Quero frisar que já vi casos concretos de síndico que às vezes pratica um ato irregular, provoca um processo e quando vem a conta para pagar, ele omite da coletividade. E depois o juiz determina a penhora das contas bancárias e todo mundo do prédio fica com o valor bloqueado. Então isso cabe a ação de dano moral contra o síndico, quando ele omite uma situação de grande importância. Agir com boa fé, com respeito, é a melhor solução. Tá certo. Kênio, nosso colunista para assuntos complexos, dor de cabeça, vida em condomínio. Com certeza. Ô, Kênio, que também é advogado, especialista em imóveis, assuntos imobiliários, mercado imobiliário. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui ao vivo conosco. Por nada, um grande prazer e até semana que vem, gente. O Kênio, chegou pergunta, não consegui fazer, do Marcelo Viana, tá anotado aqui, tá, Marcelo? Vou passar pro Kênio, na semana que vem a gente traz a resposta. Muito obrigada pela participação também, viu, Kênio? Tem ouvinte aqui participando, já te mando. Tá legal, um abraço pra você, gente. Um abraço, agora 10 horas em